tô de volta no canal para mais uma receita. A receita de hoje que eu vou preparar para nós é o pão de aipim, que eu venho comentando aqui nos outros vídeos de receitas. E primeiro eu já estou com o meu fogão ligado. Eu vou colocar minha panela, hoje nós vamos ser breves, né? E vou usar aqui 100 gramas de aipim ralado, tá? Vai colocar, aquecer aqui teu fogo, aqui tua panela. Muito cuidado para não queimar, tá, gente? Essa etapa aqui desse pão de aipim que nós vamos preparar hoje é bem importante, tá bom? Meu fogão está ligado. Nós sabemos que o aipim, quando ele é levado a principalmente ralado, a alta temperatura, ele vira goma. E é isso que eu quero. Eu vou fazer uma goma desse aipim. Esperar esquentar, porque daí a gente não pode parar de mexer. Acrescentei um pouquinho de água, tá? Depois eu vou dar a quantidade de água para vocês também, mas é o quanto vocês achar que deve. Mas normalmente eu deixo na descrição o que eu usei de água. Ó, já começou. Vou colocar um pouquinho de água, mais um pouquinho, porque viu que eu acrescentei. Quando eu coloquei o aipim aqui, eu já acrescentei. Bem lembrado, eu tô usando, tu rala teu aipim, depois tu pesa, depois de ralar. Tira aquele talinho que tem no meio, aquele pauzinho, como diz a minha mãe. Tu tira para não ralar junto, porque mastigar é desagradável, né? Olha, pode ver que tá mudando a textura, tá virando realmente uma goma. E eu quero que essa goma fique mais assim, mais transparente. À medida que for precisando de água, eu vou deixar bem pertinho assim para te ver, tu vai pingando assim, ó, bem pouquinho. Se você colocar muita água, né? E vamos ver se nós vamos precisar de toda essa goma na massa. Tá? Viu que é um pão de aipim diferente. Primeiro nós preparamos essa goma para depois acrescentar a massa. E eu quero dizer para vocês que isso aqui tem que estar morno. Gente, aqui tá muito frio e amanhã é para zerar a temperatura no Rio Grande do Sul. E para dar um friozinho nos outros estados também, como São Paulo, Nordeste, Norte, não vai ficar ninguém de fora do frio. Mas aqui para nós amanhã zera. Na serra, então, vira picolé e sorvete. Mas já tô com meu fogão a lenha, tô na minha cozinha campeira aqui tá bem gostoso. Mas lá fora tá um frio insuportável. Vou desligar porque esse é o ponto que eu preciso, tá, gente? Ó, minha goma tá pronta, viu? Ó, eu tô mexendo porque a chapa ainda tá quente do fogão e eu não quero que grude. Tá vendo? Que lindo isso aqui. Agora eu vou deixar ela paradinha aqui, com o fogo já desligado, porque ela precisa estar morna, como a água que nós usamos no pão, ou leite, ou é temperatura ambiente ou é morno. Como aqui hoje está muito frio, para o meu pão, eu vou usar 2 colheres de sopa. Normalmente eu uso uma que equivale a 10 gramas, um sachê daquele. E como eu compro de pacote grande e coloco num pote para guardar, né? Eu sei que eu vou tirando as colheradas para usar. Mas eu sei que uma colher de sopa equivale a 10 gramas de fermento, que é um sachê daquele pequeno. Para quem faz pouco pão, compensa comprar o sachê. Tô mexendo assim, sabe por quê? Porque minha chapa tá muito quente. Então, eu tô fazendo assim, para ela não pode queimar, tá, gente? Nem amarelar, tá vendo? Ela tá linda, né? Pode ver que ela tem uma certa transparência e ela fica dessa cor. A coloração dela é como se fosse de um leite. Agora eu já posso parar de mexer a minha goma. Nós vamos agora preparar a esponja. Como eu dei as medidas para vocês naquele dia,
eu vou usar aqui para minha esponja ou massa madre, né? É assim que eu faço, tá? É assim que eu preparo, eu faço a esponja que eu aprendi com a minha mãe. Eu tenho aqui as 2 colheres de fermento biológico, tá, gente? É fermento para pão. E vou repetir, 1 colher só daria. Como tá frio, eu quero acelerar minha massa, então eu tô usando 20 gramas. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de trigo, pra gente preparar a nossa massa madre. E a água, eu já falei pra vocês, né? É só um tantinho assim pra fazer a esponja, tá? Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu nunca tenho assim uma quantidade certa. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui para ficar mais líquido. Eu sempre uso o fouet, que a gente tira todo o gruminho da farinha, não deixa grumos. Eu vou cobrir, como sempre, tá? Tô aqui com a minha toalhinha. Vou cobrir esse meu bowl. Por que que eu escolhi esse? Tu pode escolher uma travessa de vidro que você tem, um bowl de vidro, melhor dizendo. Vou só sobrepor, porque eu não quero abafar isso aqui, só quero que pegue o calorzinho. E isso vai ficar parado aqui e a nossa goma vai ficar esfriando aqui. Como eu falei pra vocês, ó, como grudou um pouquinho no fundo, não tem problema. Eu deveria ter levado para a superfície da minha pedra, né? Mas não tem problema. Como eu não vou raspar esse fundo e aqui eu tenho o suficiente para minha receita, então tá tranquilo aqui, ok? E daqui a pouquinho eu volto com vocês com essa goma morna e a nossa massa madre pronta para iniciarmos o pão, ok? Então, até daqui a pouco. Voltei com a esponja pronta, tá? Eu coloquei ela em cima do fogão a lenha para dar aquela acelerada, ok? Então eu vou mostrar para vocês como está a esponja que eu preparo. Já tá no ponto de acrescentar agora a farinha, os ingredientes. E nós vamos falar dos ingredientes. Hoje eu larguei meu pote de farinha, que eu abri o pacote, que eu vou saber daí quanto sobrou aqui, que eu vou pesar, que eu sempre dou a pesagem do que sobrou para vocês, o quanto eu usei, mesmo quanto de farinha a tua bancada, a tua mesa para fazer a tua massa, né? O quanto eu usei de azeite, se sobrou, né? Tudo isso tem todos esses detalhes. Então, eu estou aqui com 1 quilo de farinha, a marca é da sua preferência, tá? Eu estou aqui com 100 gramas de aipim, que eu preparei a goma e que vocês acompanharam passo a passo. Eu tenho aqui 4 colheres de sopa de açúcar, tá? E essas vai dar 4 colheres cheias de sopa dela crua quando for cozinhar, e ela vai ficar reduzida nisso. Então eu contei 100 gramas dela crua, mas é o suficiente, tá, gente? As 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de nata, 1 colher de sopa generosa de nata que eu vou acrescentar nesse pão, tá? Eu tenho aqui 100 ml de óleo de cozinha, tá? Esse é de milho, eu sempre uso girassol ou milho, já comentei com vocês também. E água, eu tenho água morna, numa temperatura muito boa, que eu vou usando e vou falando pra vocês assim, porque o pão, gente, eu vou pegar minha luva aqui. O pão é da farinha, tá? É a marca da farinha, porque tem farinha mais seca, já comentei isso aqui, já ouvi isso de outros culinaristas da minha mãe, porque depende muito. Eu tô colocando até errado isso aqui, gente, dá um tempinho aí, já tinha que colocar a mão na massa. Isso nos dá prazer. Eu calcei luva, mas tu pode fazer na tua casa sem luva. Tô colocando aqui a metade da minha farinha. Vou colocar o meu aipim. O aipim que eu fiz a goma.
Ai, não vai dar certo. Vai dar certo sim, tá? Vou colocar o meu açúcar. Se tu gosta, eu gosto, a não ser o pão francês, que aqui no sul a gente chama de cacetinho, eu gosto, tanto eu quanto as crianças. Nós gostamos de pão mais docinho, né? Não aquele doce de enjoar. Vou colocar, tudo tem, né? Tudo tem um limite, né, gente? É doce, quando eu falo de doce, é aquela coisa que te lembra o doce, mas é suave e prazeroso de se comer. Né? Não é aquele pão doce que te enjoa, que você não pode nem usar uma compota no teu pão, uma chimia, porque aquilo já tá enjoando, né? Vou colocar o meu óleo aqui também. Eu disse pra vocês que vai estar na descrição, mas eu tenho 100 ml aqui. Dependendo da tua farinha, quando tu começar a sovar, se tu achar que na tua massa vai precisar um pouquinho mais de óleo, tu acrescenta, tá? Fica a seu critério. Vou colocar um pouquinho de água. A minha água tá morninha, tá? Vou colocar um pouquinho dessa água. E vou começar aqui a misturar tudo isso, né? Pra gente comer um pãozinho agora à tarde. Os meus filhos foram pra academia e quando eles chegam, eles gostam de comer um pão quentinho. O meu mais velho, ele come com mel e pasta de amendoim. O meu caçula, ele gosta muito com chimia. E ele só consome chimia de uva ou melado. Aqui cada um gosta de uma coisa. A Mari gosta de um requeijão, de uma manteiga, né? De um queijinho fresco. De uma margarina. Uma margarina, que eu brigo com ela, tá, gente? Porque a margarina nós sabemos, claro, a maioria das pessoas usa, né? Eu prefiro não usar margarina, né? Nem vou falar a respeito da margarina aqui, porque eu conheço bem o que é dito a respeito da margarina. Acompanho o canal do Dr. Lair, né? Que ele é nutrólogo e cardiologista, que ele fala muito a respeito da margarina. Como a gente já come bastante coisa que tem conservantes, né? Come muito embutido, que faz mal pra saúde aqui no sul. A gente tem essa coisa de consumir muito embutido, né? Salames, linguiça seca, que a gente gosta muito de comer com pão, fazer um carreteiro, que eu vou estar preparando pra nós um carreteiro de linguiça, tá? Então, eu prefiro tirar a margarina. Se tu quer fazer o teu pão de aipim também, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Se você quiser fazer o teu pão de aipim com banha, se tiver uma banha de porco aí de qualidade, tu pode usar que você me chama aí nos comentários que eu te respondo a quantidade que você vai ter que usar de banha, tá? Mas pode usar sim, fica maravilhoso, porque nossas vós, a minha mãe, na fazenda, nós fazíamos com banha de porco e fica maravilhoso. Aí tu pergunta assim pra mim, fica gosto? Não, não fica, tá? Viu que eu botei um meio quilo aqui de farinha e venho acrescentando o restante da farinha e a água aos poucos. Sempre que eu fizer uma receita aqui no canal, eu vou estar lembrando vocês assim, dá certo, eu vou fazer, vai dar certo? Claro que vai dar. Tudo com amor dá certo, com paciência, tá, gente? Cozinha é isso aqui. Tu faz uma vez, não dá certo, aí você vai testando aquilo, vai fazendo, e daqui a pouco você tem um pão maravilhoso, uma carne maravilhosa, uma massa maravilhosa, um bolo maravilhoso, né? Tu vai fazendo e vai aprendendo. Mas segue a sequência, pega assim quando a gente tá mais ligado há muitos anos na cozinha, como diz os mais antigos, e a minha mãe também usa esse termo, né? Ah, eu faço a olho, né? No olhômetro. Mas é bom quando a gente está começando, a gente seguir ali a sequência dos ingredientes, a pesagem, né? É bem importante esse passo, né? Mas com o tempo, daí é igual quando vai refogar um arroz para a família. Hoje mesmo eu saí de manhã com a minha filha, fomos ver umas coisas no centro e eu deixei já a carne na minha pressão, na panela elétrica, tudo prontinho com legumes, que eu vou estar passando essa receita para vocês também. E deixei tudo, como a gente diz aqui no sul, tudo enjambrado, tudo organizado. E funciona. Quando eu cheguei, eu refoguei um arroz ligeirinho, fiz uma saladinha, temperei o feijão que eu já havia deixado cozido também, era só temperar. E deu tudo certo. Chegamos, deu tudo certo. Aqui tu vai juntando essa do fundo, aqui, e vai, tá vendo? Aquele dia eu não usei 1 quilo de farinha no pão de cerveja, e nesse pão de aipim, talvez eu não use tudo também, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Outra coisa, se tu disser assim, ah, eu não tenho nata, ou eu vou comprar nata, eu não como, se é só para usar na receita desse pão, né? A nata você pode usar ela como creme de leite, tá? Para sua massa, quando... Ah, eu não tenho creme de leite, eu tenho um pote de nata aqui, pode usar, tá?
Ou se você fala assim, ah, eu não vou fazer com nata porque eu não gosto de nata, no pão não dá gosto, tá, gente? Aí tu diz assim, então não vou comprar. Pode usar uma colher de sopa generosa do seu creme de leite, tá? Não precisa, eu gosto de usar nata nos pães, nos bolos, mas se tu não tem o hábito de comprar, de consumir, pode usar o creme de leite. Na mesma quantidade, tá? Uma colher de sopa generosa. Gente, luva é muito bom, porque é higiênico. Tu não suja as tuas mãos. Ó, vocês podem ver que eu não tô usando toda a farinha. Vou colocar mais um pouquinho. E vou colocar mais um pouquinho de água, bem pouquinho, tá, gente? Essa massa, ela não pode ficar dura e nem pegajosa. Ela tem que ficar bem boa. Corta. Por quê? Porque eu tava rindo assim, ó. Que tem? Tipo boba parada. Não, filha. Tem que botar isso? Não. Não. Vou passar. Estou de volta. Eu tô sempre alegre, mas tem dia que eu tô com a corda toda, viu? Eu vou transferir a massa, olha como ela tá linda. Eu vou transferir ela pra mesa, tá? Que agora nós vamos dar uma trabalhada nessa massa. Pouca farinha, tá, gente? Então, nós vamos fazer isso. Eu trago pra cá, empurro, pra cá, empurro. Quem já está acostumado com a massa, né? Seja ela qual for, um pão de leite, um pão de aipim, um pão de nata, que aqui a gente faz também, pão com manteiga, pão com óleo, pão com banha, pão, tá? Pão italiano, que eu amo pão italiano, meu irmão faz pães assim que é uma maravilha. Você tá acostumado e vou tratar vocês de vocês porque aqui a gente só fala tu. Então, é bem importante essa etapa aqui, né? Uma mão eu seguro, com a outra eu empurro. Giro, volto. Sempre nesse movimento. Aí tu vai perguntar assim, ah, e aquela goma? Eu, como tô acostumada, eu não gosto de cilindro, tá? Cilindro é bom quando você vai fazer um pastel, uma coisa assim. Normalmente eu abro como a minha mãe sempre fez. E como eu aprendi a fazer aqui no Rio Grande do Sul. Volta no bowl. Não usei toda a farinha, mas vai estar na descrição do vídeo. Ela vai ser pesada o restante da farinha. Mas quero dizer de novo para vocês, vai depender muito da tua farinha, tá? Eu tô usando essa aqui, eu já tô acostumada, né? Uso várias marcas aqui. Eu chego no mercado, porque daí quando tu começa a usar as farinhas, tu vai aprendendo da farinha. Ah, aquela é boa, aquela é mais seca, é mais úmida, né? O bolo fica melhor, o pão fica melhor. É de ti quando tá fazendo, né? Ou se você não tem muita intimidade com a farinha de trigo, isso aqui, tá, gente, é do aipim, que eu amo depois mastigar isso aqui. É um pedacinho do aipim que ficou aqui, ó. Fica maravilhoso quando tu corta o pão quentinho, ó, viu? Não tem problema. E a nossa massa tá pronta. Vou dar uma enfarinhadinha muito pouco, porque às vezes você fala assim, ah, não foi tudo a farinha, precisa acrescentar.
Cuida para não mudar a textura do teu pão, hein? Ó, agora eu vou transferir pro bowl. Vou cobrir a minha massa. Colocar numa bancadinha perto do meu fogão a lenha, que tá aqui a todo vapor da minha cozinha. Vou cobrir de volta com aquele meu paninho e vou sobrepor a minha tampa que tá lá na frente. Mas quando essa massa estiver boa, então a gente começar a formar os pães, eu volto com vocês, ok? Mas a massa aqui, ela já está no lugar certo. Penso eu que hoje tá frio aqui, mas como ela vai ser colocada no ambiente mais quentinho ali, uma meia hora, quando muito, 40 minutos, ela vai estar excelente pra gente formar os pães, ok? Então, um beijo no teu coração e até daqui a pouco. Voltei com a nossa massa. Olha que linda. Olha isso. Agora eu tô sem luva, tá, pessoal? Mãos limpas. Olha isso. Vamos, então, dar uma enfarinhada nessa mesa. Vou deixar na descrição do vídeo o quanto me sobrou de 1 kg de farinha, tá? Agora eu vou soltar um pouquinho nas laterais. O nosso pão de aipim. Vou trazer ela para a mesa. Eu vou formar os pães. Dá uma... Olha que maravilha essa massa. Linda, hein, gente? Muito linda. Eu vou cortar, vou dividir minha massa. Como eu tô fazendo pra casa, eu já falei pra vocês, não tem pesagem, tá? Agora, quando tu faz pra vender, aí é como salgado. Tem que ser do tamanho do outro, não tem que ser a mesma pesagem. A gente pesa um por um. Não tem esse negócio de olhômetro. Eu vou fazer assim, ó, meu pãozinho. Eu falei pra vocês que eu coloquei, isso aqui vai crescer bastante, tá? A massa tá muito boa. Dá uma acertada nela aqui pra ela abrir diferente. Que eu coloquei uma colher generosa de nata e que tu pode tá usando creme de leite, se você não achar aí, mas todo lugar tem uma nata para vender, que aqui no Rio Grande do Sul se usa bastante, né? Toda mesa gaúcha tem um pote de nata. Mas se tu fala assim, eu não gosto muito da nata, eu uso, ao invés de usar o creme de leite fresco para fazer chantilly, eu uso a nata, tá? Vou trazer uma receita de torta de bolacha aqui no canal, com nata, com chantilly de nata, fica maravilhoso. E você, ao invés de colocar uma colher, como eu havia dito aqui durante a gravação, você vai usar 2 colheres cheias. Eu botei mais uma na minha massa, que eu vi que ela tava linda demais, falei, merece mais uma colher de nata. Então, eu coloquei mais uma colher de nata. Então, você vai colocar a quantidade do óleo que vai estar na descrição. Quiser usar azeite de oliva, eu gosto muito de usar azeite de oliva nas minhas massas de pão. Principalmente quando ele é mais salgadinho, quando eu faço ele com erva, com alguma coisa assim, com recheio, tá? Eu gosto de colocar. Mas fica a seu critério.
fazer o seu pãozinho no formato que tu gosta, tá? Não precisa ser como eu fiz aqui. No outro vídeo do outro pão, eu falei pra vocês que eu pincelo com a gema coada e leite e uma meia colherinha de baunilha, a quantidade que eu usei. Que é uma gema com aí uns 40 ml de leite, talvez nem isso, tá? 30, 40 ml, mas aí tu vê, bate ali, bota uma meia colherinha de café de baunilha, pode ser assim, vamos usar gotinhas, tá? Vamos falar da gotinha. Aí tu coloca ali, pincela teu pão. Se tu gosta de canela, como nós gostamos aqui, eu vou salpicar a canela. Mas se tu não gosta, tá? Então fica a seu critério aí. A canela dá um sabor todo especial no pão doce, eu gosto muito. E sempre que eu faço aqui, eu faço esse processo. Eu passo a gema, tá? É quando eu uso ovo no meu pão, tá? Porque os meus pães, eu não coloco ovos. Eu vou dizer para vocês aqui sempre, o ovo, ele não dá elasticidade à massa, o que dá é a banha que tu usa, o azeite, o óleo, ou nata, ou manteiga, ou a margarina, se tu usa margarina. Isso vai fazer que dê o óleo de coco, né? Que dá elasticidade na tua massa e uma boa farinha, uma boa sovada, quando você tem que depende do pão, né? Que tem que ser sovado, porque o ovo é só para deixar a sua massa nutritiva. Então até meu filho chegou, mais velho, e perguntou para mim se tinha como eu fazer bolos e pães sem ovos, porque o filho da amiga dele não pode comer ovos, né? Eu disse, não, eu vou ver umas receitas de bolo aí para tá colocando no canal para todo mundo. E é isso. Agora eu vou deixar crescer, tá? Vai crescer em torno de uns 30, 40 minutos, que eu vou dizer para vocês que aqui está muito frio, né? Eu vou colocar ali perto do meu fogão a lenha, para ele dar aquela levantada rápido. E vou mostrar para vocês o antes de assar, quando ele estiver bem crescido, e vou levar ao forno e vou mostrar o resultado depois e com certeza experimentar, tá bom? Então, é isso. Oi, gente querida. Meu forno já está pré-aquecendo, tá? Sempre coloco 10 minutos antes. Tá aqui os pães já crescidos, a massa tá maravilhosa. Vou levar para assar e depois volto, depois de assado, para cortar esse pão e mostrar para você, ok? Queridas e queridos, que já virou, assim, minha marca registrada. Porque são meus queridos e minhas queridas, e minhas queridas e meus queridos. Tirei o pão do forno. Olha isso aqui. Olha a textura do pão de aipim. Tu pode perguntar assim pra mim, e por que 4 assim? Tem o nenê aqui no meio, que ele ficou menorzinho, porque eu dividi em 4, mas nós podíamos, na quantidade de farinha que eu vou deixar na descrição, poderia ser 3 pães, né? Mas como eles ficaram assim bem fininhos, vocês não têm noção do que isso aqui cresceu, porque era só uma linguicinha dentro da forma. E olha só como que ficou. Então, eu vou cortar. Deixa eu empilhar aqui um e o outro, que eu quero cortar este aqui. Tá bem quentinho ainda, pode ver que a minha tábua, minha migalheira tá bem suadinha, né? Eu vou cortar para vocês verem a textura desse pão. Só um pouquinho, tá? Que eu vou colocar esse pedacinho aqui no prato, que eu quero cortar mais o meio dele aqui para vocês verem a situação, tá, gente? Isso é a situação. Porque não tem como não comer essa delícia. Olha isso. Olha a textura dessa massa. Olha só a fumacinha saindo. Saiu do forno agora. Aqui eu tenho uma natinha, mas tu pode usar o que tu quiser. Eu vou passar aqui um pouquinho.
uma natinha, olha, a nata tá derretendo, se fosse a margarina, a manteiga, o seu queijinho, o seu requeijão também. A minha filha já tá comendo aqui quentinho, que eles amam pão quentinho. Essa geleia eu faço questão de passar a receita para vocês uma hora dessa. É a minha de jabuticaba, sou filha de doceiro. Olha a situação. Olha a cor da minha geleia de jabuticaba. Olha isso, gente. Se a gente não tem prazer de comer uma coisa dessa. Vocês estão vendo aqui? Eu faço questão de experimentar. O que eu posso dizer? Façam em casa, experimente essa delícia. A textura é maravilhosa, o sabor é maravilhoso. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Ainda estou mastigando, tá? Deixa teu like se gostou, faça receita em casa, comente comigo se tu gostou, se deu certo, se não a gente dá um jeito, aqui a gente dá um jeito, por isso que eu falo assim de simplicidade, né? Simplicidade é tudo, o passo a passo, prestar muita atenção quando a gente está na cozinha, não importa se é pão, bolo, carne, se você estiver na cozinha você tem que estar focado no que está fazendo, isso é bem importante. Compartilha com as pessoas, com os amigos, com parentes. Compartilha e fala assim, fiz a receita e gostei. E no mais, eu deixo aqui meu abraço, como toda receita, quando eu me despeço de vocês. Eu aqui desse lado, você do outro lado da telinha. Até a próxima receita. Vem uma receita aí de uma sobremesa de maracujá fantástica. Eu faço questão de fazer pra gente experimentar aqui no canal. E fica o meu beijo, o meu agradecimento a vocês e que Deus continue abençoando você, a sua família, a sua casa, e eu aqui já me sinto abençoada porque eu tenho vocês do outro lado, que me apoiam.